adolescentes da Escola Bíblica Evangelística da Manhã da nossa Igreja Batista Reformada da Palavra. Sejam mais uma vez bem-vindos a esta aula de número 59. Para dar início a esta aula, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 19. Lucas, capítulo 19, nós vamos ler do versículo 1 ao 10. Lucas 19, 1 ao 10, que diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este, Zaqueu, um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura, e correndo adiante subiu a um sicomoro para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu a Zaqueu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu Zaqueu e recebeu-o alegremente. E vendo isto, murmuravam as pessoas, a multidão, dizendo que Jesus entrara para ser hóspede de um pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje venham a salvação a esta casa, pois também este, Zaqueu, é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem, isso é Jesus, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus, ele veio buscar o que se havia perdido. Aqui nós podemos colocar uma ilustração, antes de dar início a esta aula, a um barco cheio de pessoas dentro, cheio de tripulantes, no mar, no oceano, perdido, talvez porque quebrou, talvez porque abriu algum buraco, e este barco está perdido e quebrado no meio do oceano. E depois de algum tempo ele é descoberto a sua localização. E isso não é o bastante para um barco perdido, cheio de pessoas, por causa que ele necessita não ser localizado, mas também ser resgatado, não é verdade? Então precisa de outros barcos para irem buscar aquelas pessoas, um helicóptero para retirar aquelas pessoas dali, no meio da revolta do mar, da revolta do vento, antes que este barco ele se afunde e as pessoas todas morrem, não é verdade? Então é necessário não só ser localizado, mas ser buscado, ser achado, mas também que alguém ou algumas pessoas vão lá e busquem. Então que isto possa ficar em nossas mentes ao início desta aula, né? Não ser somente achado, mas buscado. Isso que o Senhor Jesus, ele diz aqui, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio buscar, ele achou a sua localização e buscar o que se havia perdido. Perdido, né? Nós estamos falando aqui de Zaqueu, um publicano, um homem que ele era coletor de impostos, cobrava o imposto das pessoas ali em Israel, sendo um funcionário do Império Romano. Então Zaqueu, ele não era só um publicano, um cobrador de impostos, mas ele era o chefe, o líder dos publicanos. E Zaqueu, ele era um homem perdido. Por que Zaqueu era um homem perdido? Zaqueu era um homem perdido porque todo ser humano, qualquer um como Zaqueu, ou qualquer outro ser humano, que nasceu neste mundo aqui, e que não conhece ao Senhor Jesus Cristo, está perdido. Está perdido por causa dos seus pecados. Está perdido por causa que diante do seu Criador ele é um pecador. Está perdido porque tem vivido neste mundo sem achar a verdadeira satisfação e alegria, ou a razão de viver neste mundo. Por isso é perdido. É como se fosse um cego tateando, procurando como se satisfazer. Muitos colocam todo o seu ser, toda a sua vida em prazeres, em momentos, em riquezas, em esportes, em estudos, né? Em ser alguém nesta vida, não é verdade? Coisas até mesmo necessárias para o nosso viver, mas como Zaqueu, todos nós, nascidos em Adão, estamos perdidos se nós não estivermos em Cristo Jesus.
Então Zaqueu, ele era um homem perdido por ele ser um pecador, por ele ser a raiz, né? A raiz não, por ele ser da descendência de Adão, como todo ser humano pecador neste mundo. Só que Zaqueu, ele também era um homem desonesto, corrupto, e por isso, por ele ser um homem desonesto e corrupto, ele era rico, ele era um homem de muitas posses. Zaqueu, como eu disse, ele era um publicano, coletor de impostos, chefe desses coletores. E na nação de Israel, com o domínio dos romanos, cobrando esses impostos em cima deles, eles odiavam o povo romano e todos aqueles que viravam funcionário dos romanos, como os publicanos, que extorquiam, cobravam até mais dos impostos. E para algum israelita ali, qualquer pessoa que trabalhasse para os romanos, que fosse principalmente o publicano, era considerado um traidor da nação. Então Zaqueu, ele era considerado um traidor da nação. Sendo ele um publicano, ele podia cobrar os impostos das pessoas e ele poderia também extorquir, como era normal nos publicanos, extorquirem, cobrarem mais do que o necessário, fazendo com que outras pessoas fiquem pobres e que eles mesmos ficassem ricos nas custas de outras pessoas. Hoje, nos nossos dias, também existem muitas áreas que pessoas extorquem, cobrando juros abusivos em cima das pessoas. Empresas, comércios cobram muito a mais do que era o necessário ou certo a cobrar das pessoas e ficam ricos em cima de outros, deixando outros pobres, ganhando muito dinheiro. Assim também nós vemos na parte da política, né? Muitas pessoas extorquem, muitas pessoas defraudam, muitas pessoas roubam a população, né? Muito também a gente vemos no meio político. E Zaqueu, ele era tão ruim quanto aos hipócritas da sua época. Quem eram os hipócritas que o Senhor Jesus chamava? Eram os fariseus. Os fariseus eram um grupo religioso que existia naquela época, que era considerado pessoas hipócritas, pessoas que estavam no meio da religião, que estavam no meio das igrejas, das sinagogas daquela época, e pessoas que diziam conhecer a Deus, mas andavam muitas vezes totalmente ao contrário dos padrões de Deus, não amando ao Senhor e a sua palavra, e nem o seu próximo como a si mesmo, como é determinado na lei do Senhor. Então os fariseus eram considerados como hipócritas. E Zaqueu, talvez ele tinha uma mentalidade assim: não, eu sou um pecador, eu faço coisas erradas, eu sei, mas eu não sou como esses fariseus hipócritas que se escondem atrás da religião, que dizem ser pessoas boas, mas não sabemos que são pessoas más e que enganam as pessoas, assim como eu. Mas pelo menos eu não sou como eles, eu não vou me esconder atrás de uma religião. Zaqueu, talvez, ele se achava melhor do que os fariseus, mas não, ele era um pecador como os fariseus. Muitos, hoje em dia, também são desencorajados quando olham para a religião dos nossos dias. Falsos crentes, falsos profetas em todos os lugares, em todas as áreas da sociedade. Então muitas pessoas são desencorajadas a irem à igreja, a irem a lugares onde a palavra de Deus é pregada com seriedade. Talvez tenha alguma repulsa da palavra do Senhor, ou de ir a algum lugar onde ensina verdadeiramente a palavra de Deus, dizendo que ali é lugar de pessoas hipócritas. E, infelizmente, muitos lugares são sim, mas ainda existem aqueles que propagam a palavra do Senhor fielmente, com amor às almas e compaixão, e muitos verdadeiros crentes ainda existem sim. Só que talvez Zaqueu, ele tinha esse pensamento que muitos de nossos dias têm: não, eu não vou à igreja, né? Eu sou ruim, eu sou uma pessoa má, mas eu não vou participar de nenhuma religião, não vou ser um hipócrita como esses religiosos. Mas muitas vezes, no meio da igreja verdadeira, onde a palavra de Deus é aberta, explicada, muitas dessas pessoas podem vir a conhecer ao Senhor Jesus e a conversão. Então não deixe que isso te atrapalhe aí a igreja a ouvir a palavra do Senhor, onde realmente a palavra de Deus é pregada sem roubo, sem engano, sem farisaísmo, sem hipocrisia. E Zaqueu, como qualquer um desses hipócritas religiosos, ele precisava de um Salvador. Talvez ele achando que não, ele pensava que não, mas Zaqueu, ele era um homem perdido, um homem com certeza judeu, pelo seu nome Zaqueu, que é um nome muito popular no meio do judaísmo. Ele era um homem agora
publicano, sem religião e sem os padrões morais da fé, dos padrões bíblicos. Então ele vivia muito longe de Deus, muito longe dos padrões de Deus, da palavra de Deus. Ele vivia se entregando aos prazeres das suas riquezas, da sua casa, das suas viagens, dos seus ouros, de todas as coisas que ele podia gozar daquela época ali por causa da sua riqueza. E os fariseus também, como era muito popular em seus dias, eles pensavam que não, eles eram pessoas boas. Os publicanos são homens pecadores e maus. Foi isso que nós lemos aqui. Talvez muitos fariseus disseram isso. O Senhor Jesus vai na casa de um pecador. Eles se achavam melhor do que os publicanos. Eles poderiam dizer assim: o Senhor Jesus, ele é tão amável que, como nós pecadores, ele veio já na casa de alguns fariseus, e ele vai na casa de outro pecador como nós, para dizer a eles: a salvação chegou, todos aqueles que creem no Senhor Jesus. Mas não, eles dizem: nós não somos pecadores, e o Senhor Jesus vai na casa de um pecador como Zaqueu? Todos nós somos pecadores, e nós todos precisamos que o Senhor habite nessa casa espiritual, que é o nosso corpo, o nosso ser. Todos nós precisamos do Salvador, porque todos nós somos pecadores. E Zaqueu, ele foi um homem curioso, ele queria ver a Jesus. Ele poderia estar ali junto na multidão com aquelas pessoas, ouvindo ao Senhor Jesus. Porque Jesus, diferentemente dos líderes hipócritas daquela época e dos nossos dias também, ele não andava nos ombros das pessoas, ele não andava no alto para ser visto pelas pessoas, ele não queria ser reconhecido, ele queria ajudar e pregar o evangelho da paz aos ouvidos de todos. E ele andava como uma pessoa normal no meio da multidão. E dependendo do tamanho, da estatura da pessoa, ela não poderia ver a Jesus. Ela poderia ouvir ali junto com aquela multidão, mas talvez pela distância de tamanha multidão, não conseguiria chegar perto e ver a Jesus. Mas Zaqueu, ele queria ver a Jesus. Ele não queria só ouvir. Talvez ele tinha ouvido os sermões do Senhor Jesus. Talvez ele tinha ouvido falar sobre as parábolas do Senhor Jesus. Talvez ele tinha visto e também ouvido sobre os milagres do Senhor Jesus. E ele queria ver este Jesus. Ele correu riscos no meio da multidão para ver o Senhor Jesus. Ele poderia ser desprezado, chamado de tolo no meio daquela multidão. As pessoas ouviam só o publicano. Olha o publicano ladrão aqui no nosso meio. Olha o publicano subindo a árvore ali, esse ladrão. Mas ele não quis saber da multidão. Ele queria ver ao Senhor Jesus. Mesmo ele podendo correr riscos de ser desprezado, ele queria ver a Jesus. Mas será que seria somente curiosidade de Zaqueu? Ou será que mesmo ele sendo um homem próspero, rico, um homem de muitas riquezas naqueles dias, mesmo assim talvez ele seria uma pessoa vazia? Talvez ele viu no Senhor Jesus que o Senhor Jesus não era como um fariseu hipócrita, mas ele era um verdadeiro homem de Deus, ou filho de Deus, sendo o próprio Deus. Ele viu a diferença no Senhor Jesus e ele queria vê-lo. Talvez ele estava sentindo um vazio espiritual. Ele percebeu que ele não tinha mais uma verdadeira alegria. Ele não tinha satisfação nas riquezas, nos passeios, nas multidões de dinheiro que ele poderia ter. Ele via que em todas estas coisas ele poderia ter tudo nesta vida, mas ele não tinha nada, por causa que havia um vazio existencial dentro dele. Qual é a razão dessa vida? Por quê? Por quê? Por que nós estamos aqui? Por que as pessoas são assim como elas são? Por quê? Então Então Zaqueu, ele talvez compreendeu que ele tinha tudo e ao mesmo tempo ele não tinha nada, porque ele não tinha Cristo Jesus e a salvação. Então, este homem vazio subiu numa árvore para ver o Senhor Jesus. E Cristo foi ver Zaqueu. Zaqueu observando ali em cima da árvore, a multidão vindo, o Senhor Jesus ensinando o caminho a eles de salvação. De repente, ele é chamado pelo Senhor Jesus, pelo próprio nome. O Senhor Jesus, ele sabe o nome de todos os seres humanos. Mesmo Zaqueu achando que Jesus não o conhecia, Jesus o conhecia, porque Jesus é o próprio Deus e ele conhece a mim, ele conhece a você e ele conhece a todos os homens. Ele foi chamado pelo nome
O Senhor Jesus disse: Zaqueu, desce, depressa dessa árvore, porque hoje eu pousarei em sua casa. O Senhor Jesus, ele pousou na casa de Zaqueu. Jesus, ele veio para buscar as almas perdidas. Nós, às vezes, só buscamos a Deus com sinceridade, queremos ver a Deus com sinceridade, deixamos a multidão, deixamos as coisas dessa vida passageira de lado e subimos a um local onde nós possamos encontrar ao Senhor num lugar sozinho, e buscamos a Deus muitas vezes quando nós sentimos este vazio existencial dentro de nós. Como que o Senhor Jesus ele nos busca? Ele tira de nós todos os prazeres enganosos, mentirosos deste mundo e traz a nós um vazio, um desejo de alegria, de paz, de esperança para o futuro da eternidade. Muitas vezes o Senhor faz isso. O Senhor está fazendo isso em você, Ele está te chamando. Se você é um jovem, um adolescente que tem percebido um vazio existencial, por quê? Porque eu estou neste mundo? Qual é a razão desta vida? Trabalhar, estudar, ganhar bens, ajuntar riquezas neste mundo e morrer, casar, ter filhos? Não. Qual é a razão desta vida? E a razão da verdadeira alegria, do nosso preenchimento desse vazio existencial, está no Senhor Jesus Cristo. Ele e nele, no Senhor, está todas as riquezas, todos os prazeres que nós necessitamos estar nele, quando nós o conhecemos, quando nós o buscamos e quando nós o achamos e quando nós vemos a ele, nele está a verdadeira alegria. E Cristo, ele veio nos buscar, ele nos traz este vazio para que nós venhamos até ele como um copo vazio e sejamos preenchidos da água da vida que é o Senhor Jesus Cristo. Cristo foi salvar Zaqueu. Deus mudou Zaqueu, Jesus mudou Zaqueu. Entrou em sua casa e ali pregou o evangelho aos ouvidos de Zaqueu. E Zaqueu logo compreendeu que era um pecador e que necessitava de salvação e se arrependeu dos teus pecados. E como nós lemos ali, Zaqueu, ele demonstrou o seu arrependimento, querendo ajudar aos pobres e dar tudo e pagar 4 vezes mais a cada pessoa que ele tinha roubado. Zaqueu, ele viu o amor do Senhor Jesus. Ele se constrangeu ao ver o amor de Cristo Jesus pela vida dele. Como que ele viu o amor do Senhor? O Senhor Jesus chamou e pediu para que ele descesse de uma árvore. Não só isso, mas o Senhor Jesus foi à casa dele. Ele viu o amor daquele homem do Senhor Jesus. Ele viu aquele amor que ele não estava preocupado com a sua reputação. Ele não estava preocupado que a multidão diria dele ir na casa de um publicano. Ele não estava preocupado que se as pessoas deixariam de seguir a ele. Não, ele estava preocupado em salvar aqueles a qual ele chamou para a salvação. Ele estava preocupado em amar aqueles que viriam o seu amor sacrificial, voluntário na vida de muitos. Nós também podemos ver este amor do Senhor Jesus, que veio a este mundo deixando o seu trono de glória e majestade, deixando este lugar glorioso e vindo a este mundo Criador, se tornando carne, precisando que uma pessoa segure esta criança no colo, o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus se humilhando, precisando que uma criatura, Maria, chamada sua mãe, precisasse pecadora cuidar dele, segurar ele no colo, ensinar ele a andar. Ele se humilhou vindo a este mundo, o próprio Criador, precisando, com necessidade de fome, de dormir, de acordar. Ele se humilhou no lugar de pecadores. Ele se humilhou também a se entregar voluntariamente numa cruz, no lugar de pecadores, sofrendo desprezo pelos homens, sendo xingado, cuspido, humilhado, maltratado, machucado, e se entregando numa cruz de dor e agonia, até o seu sangue vertido ali na cruz, e se entregar no madeiro, no lugar de pecadores. Que grande amor o Senhor Jesus fez para mim e para você. E nós necessitamos a responder a este amor que Ele manifestou para todos os pecadores, a buscarmos a Ele, a se arrepender dos nossos pecados e falarmos a Ele que somos pecadores e acharmos a Cristo Jesus e a vermos a Ele e a salvação que há nele, em Cristo Jesus. Que grande amor! Assim como Zaqueu viu este amor do Senhor Jesus Cristo, nós podemos olhar este amor glorioso do Senhor. Zaqueu,
Ele viu este grandioso amor e se arrependeu. Eu não quero saber dessas riquezas que me atrapalhou. Eu darei aos pobres, eu ajudarei aos pobres, eu ajudarei aqueles que necessitam destas coisas tão vis e passageiras, mas eu ajudarei a eles. Eu pagarei as dívidas que eu tenho de ter roubado, defraudado alguém. Eu ajudarei. E aconteceu algo ali que a multidão não pôde ver. Dos lábios de Zaqueu, só o seu arrependimento. Mas aconteceu algo interno no seu coração. Ele se arrependeu. E o Senhor ouviu a sua oração. E aconteceu conversão no coração dele. O coração mau, um coração de pedra, um coração duro, orgulhoso, soberbo, o coração de um rico duro que amava as riquezas, que tinha prazer nas coisas desta vida passageira, que colocava todo o teu ser nestas coisas vis. Ele teve o coração tirado, duro de pedra, e colocado um coração de carne, um coração disposto a obedecer a palavra de Deus, a amar as coisas do Senhor, a amar as coisas eternas, a pensar no Deus eterno, em obedecer ao Senhor e viver para o Senhor. E a verdadeira paz e a verdadeira alegria preencheu o ser deste publicano, deste homem rico, porém triste, deste homem cheio de riquezas, porém cheio de tristezas neste mundo. Deus preencheu o coração dele com grande alegria, a alegria da salvação. É você, um adolescente, um jovem, uma criança, que já passou por esta experiência, não essa experiência só do arrependimento externo que todos veem, mas esta experiência no coração, onde Cristo Jesus, por intermédio do poder do Espírito Santo, entra no coração de uma pessoa e habita ali para sempre. É você que aconteceu. É você uma pessoa que já aconteceu isso? Se não, busque ao Senhor. Entregue o seu coração com toda a sinceridade a Deus e busque a Ele para a salvação. Não tema as pessoas, não tema a multidão, não tema o que vão pensar. Só pense em algo, que você terá a paz de Deus em seu coração. Tudo aquilo que traz peso à sua consciência dos seus pecados, o sangue de Cristo Jesus há de purificar, e a paz a reinar no seu coração, e a verdadeira alegria, a verdadeira razão, ao entender o porquê e o praquer das coisas, há de habitar em ti. E você irá ler a palavra do Senhor e compreenderá a vida, porque ela é assim, porque as pessoas se tornam, porque as pessoas são da forma que são. Você vai entender qual é o caminho da verdadeira alegria, paz, da verdadeira razão de viver. Como Zaqueu, busque o Senhor Jesus Cristo, queira vê-lo a Ele. Que o Senhor te abençoe e que você busque o Senhor para a sua salvação. Vamos cantar o hino de número 29 em nosso cenário. Que o Senhor o abençoe.
Se você gostaria de receber a folha de atividades e as leituras bíblicas que acompanham a lição de hoje, envie um e-mail para contato@igrejabatistareformada.org.br e as enviaremos para você semanalmente em formato de PDF.